Olá, nobres amigos, que aqueles que têm a vida eterna, salvação em Cristo, possam estar crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Estou aqui, nobre amigo, para falar sobre a igreja, né? Primeiramente, quero agradecer aos que oraram por mim, pela enfermidade que acometi, né? Estou me recuperando da rádio e da químio aos pouquinhos, ainda estou sem o paladar 100% e alguns vestígios ainda os efeitos da químio também, mas Deus haverá de concluir o tratamento e a cura, se for assim que Ele esteja querendo, né? E obrigado por todos que oraram. Eu volto aqui a fazer este vídeo e eu espero que você assista até o final, porque é de grande proveito. É a correção de uma heresia milenar, certo? Que não é tido como perigosa no meio cristão, né? No meio evangélico cristão. Mas que ela definiu muita coisa e prejudicou muito. Começando com Atos, capítulo 9, Atos 9, versículo 31. Depois que Saulo se converteu, o escritor do Atos, Lucas, faz esse relato aqui em Atos 9, 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Muito interessante, muito importante, né? Esse é o que provavelmente está no grego original, pois este é o texto receptus, utilizado, né, por aqueles que preservam a palavra de Deus e as tradições deixadas pelos santos apóstolos de Jesus Cristo. Porque existe diversos pensamentos sobre igreja, né? A gente vê frases aí dos teólogos, o arrebatamento da igreja, né? Quando se fala em escatologia, só se fala arrebatamento da igreja. Não existe isso na Bíblia, né? Existe o arrebatamento dos salvos. Seremos todos tirados daqui. Na minha crença e na conformidade com a Escritura, antes da grande tentação, né? Que é de vir sobre todo o mundo. Está lá em Apocalipse 3:10, né? Promete ali a igreja de Filadélfia, sendo ela representante dos santos que estão próximos ao arrebatamento. Nós temos também pessoas, teólogos, que falam, né? A igreja vai passar pela tribulação, a igreja. E falar igreja, sabe, no singular, tendo esse tratamento. Eu quero informar vocês que no século I, enquanto os apóstolos estavam vivos, não tinha esse vocábulo, a igreja, se referindo a todos os, né? A todos os santos na terra. Não existe, né? Você tem que entender que esse negócio de a igreja, Cristo vem buscar a sua igreja, não existe. Nós somos a igreja de Cristo, não existe.
Nós temos em Atos 9:31 aqui, né? Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, está no plural, não é no singular. Com isso, nós descobrimos outra coisa. Existe a tradução que veio de uma versão que o Vaticano reteve. Porque essa ideia de uma igreja só foi inventada por Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia foi quem jogou no mundo, entre o povo cristão, essa heresia, né, bimilenar, né, que já existe há quase 2000 anos. Então veio essa heresia de transformar as igrejas em a igreja, né? E quando encontraram os protestantes, né, pediram a Roma, depois de um processo de ecumenismo, para liberarem aquele manuscrito que estavam lá guardados. E a prova que esses manuscritos eles vieram depois, pelo monge Áureo, né? Mesmo na época em que havia uma tendência de negar a divindade de Cristo, ele foi escrito depois de Inácio de Antioquia, porque está no singular. Em vez de ser, você pega uma Bíblia aí atualizada, inclusive ela tem entre colchetes, ela tem uma nota no início dela, que os termos entre colchetes não constam no manuscrito adotado, né? Então, aquele manuscrito que estava no Vaticano, por exemplo, não tem a história da mulher adúltera, que Jesus escrevia sobre o chão e disse: aquele que não tiver pecado seja o primeiro a atirar a pedra. Aquele trecho não tem. Aí eles botam entre colchetes, né? Se você pegar uma Bíblia da Testemunha de Jeová, que é baseada nesse manuscrito falsificado, você vai ver que na Bíblia dele não está entre colchete, não tem mesmo esse termo, né? Porque eles pegaram esse manuscrito, que mesmo traduzido para ser usado pelos crentes, está lá cruz, mas na deles tem estaca de execução, né? Estaca. O vocábulo estauróis, eles estão traduzidos por cruz, mas por estaca. Por isso que o Testemunho de Jeová gosta tanto dessa versão falsificada, porque também procura negar a divindade de Cristo, em alguns trechos. E nós vemos também, amados irmãos, que o termo aqui é no plural, o dele está no singular. Por quê? Isso prova que aquela versão grega foi copiada depois de Inácio de Antioquia, no século II. Já estava no século II, quando Inácio de Antioquia transformou as igrejas em a igreja, né? Você pega Atos 15:42, mostra que havia igrejas. Atos 15:41, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas, né? Então não tem como negar isso, né? Não tem como negar isso. Quando aparece no singular, nós temos termo no singular, né? Em 1 Coríntios, cada igreja, a individualidade. 1 Coríntios 4:17, o apóstolo Paulo, ele cita o termo cada igreja. Ele não diz um pedaço da igreja, né? Ele diz que ensina, né? Ele diz assim: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará
os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. É cada igreja, né? Paulo não disse que eu ensino na igreja, em cada parte da igreja, em cada partícula da igreja, não, em cada igreja. Onde havia pessoas reunidas, existia uma igreja, né? Em capítulo 1, versículo 2 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala da igreja de Deus que está em Corinto, né? A igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então ele fala, a igreja que estava em Corinto, ela invocava o nome como em todo lugar se invoca, né? Não ele teria dito aos coríntios, né? E aos santificados, não teria usado o nome igreja, que em todo lugar, em toda a igreja, então esse termo, a igreja, se referindo a todos os crentes, usado hoje pelos protestantes, né, os reformadores, usado pelos católicos, né, que veio esse vocábulo de uma igreja só, surgiu esse nome aí, todos numa casa, né, o vocábulo católicos. Essa falsificação, né, do termo igreja, que significa eclésia, que significa chamados para fora, as pessoas saírem da sua casa para se reunir em um local. Uma igreja é uma comunidade local, não é universal. Então, 1 Coríntios diz a igreja de Deus que está em Corinto, não diz que aí tem um pedaço da igreja de Deus, né? Mas a igreja de Deus que está em Corinto. Nós temos Tessalonicenses 1, capítulo 1, versículo 1, onde Paulo fala a igreja dos Tessalonicenses. A igreja dos Tessalonicenses. É outra igreja, não é um pedaço da grande igreja universal invisível. Então essa doutrina, ela é uma heresia impactante que criou uma narrativa destrutiva, né? Por isso que hoje as pessoas abrem trabalhos evangélicos à torta e à direita em todos os lugares, baseado nessa tal igreja universal. Mas uma igreja só pode surgir de outra igreja verdadeira. Nós temos em Romanos 16, 5, né? Se você quiser acompanhar, que fala a palavra do Senhor, pegue sua Bíblia e leia. Saudai também a igreja que está em sua casa. Está falando de Áquila e Priscila, né? Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo, né? Então, Paulo dá uma saudação para Áquila e Priscila, no versículo 3, e depois fala da igreja que está em sua casa. É um pedaço da igreja. Então, irmão, igreja não tem dois sentidos, né? Tem um falso mestre, né? Tem uma igreja aqui de Campina Grande chamada Batista Regular. Que ele disse, irmãos, naquele tempo já tinha o costume de chamar os templos de igreja. Nem templo existia. Existia assim, reunião numa casa, num cenáculo. Não existia templo. A cultura de templo veio depois, né? Que nós acolhemos com muita propriedade, porque não há nenhum mal em fazer um ambiente para se cultuar a Deus. Mas a igreja é o povo, né? Então, quando a palavra de Deus diz dos irmãos reunidos, né, em um local, não é esse negócio de uma igreja
ter diversos pedaços, né? Diversos pedaços. Então, é uma heresia muito grande, né? E o apóstolo Paulo até fala, né? Se todos os irmãos, se toda a igreja se reunir em um local, né? Se toda a igreja, pois, se reunir em um local, ele fala isso, no capítulo 14, né? E começaram todos a falar a língua. Então, o local, irmão, o local é que seria o templo e não a igreja é o povo, né? Então, quando Paulo diz assim, se pois toda a igreja se reunir, né, se congregar, o capítulo 14, versículo 23, a gente sabe que Paulo não está falando de todos os crentes do mundo todo se reunirem no local. Aqui está dizendo assim, né? 14, 23 de 1 Coríntios. Se pois toda a igreja se congregar num lugar, né? E todos falarem em língua, não, se toda a igreja se reunir num lugar, né? Então a igreja é aquele povo reunido, não é os templos, como diz esse falso mestre, né? Dessa batista regular. Então, é o cuidado que o povo de Deus tem que ter hoje, os batistas, né? Que a gente não diz assim, eu sou da igreja batista, mas eu sou da igreja batista de tal lugar. Então, sempre se refere às igrejas batistas como as igrejas batistas, né? Nós não dizemos a igreja batista, nós dizemos as igrejas batistas. Porque tem as denominações é que são igrejas, dos reformadores, dos pentecostais, né? A igreja do Nazareno, a igreja presbiteriana, a igreja metodista, a igreja congregacional, a igreja católica, né? Então são igrejas universais, né? Baseada na heresia de Inácio de Antioquia. Mas nós, batistas, sabemos que a igreja é uma comunidade local, visível e imersora, que tem autoridade de imergir pessoas, né? Então, nós temos aí Paulo falando em cada igreja. Nós temos aí as igrejas que existiam nas cidades, Coríntios 1:2, Tessalonicenses 1:1, ou nas casas, né? Cidades ou casas, como 16:5 de Romanos, que é a igreja que estava na casa de Áquila e Priscila. Nós temos igreja em muitas localidades, já falando aí no plural, né? Você vai encontrar, porque em Gálatas capítulo 1, versículo 2, quando Paulo escreve, como ele escreve aos Gálatas, e a Galácia não era uma cidade, porque se fosse uma cidade, lá só teria uma igreja, como lá em Corinto, né? Mas na Galácia era uma região com várias cidades, e o apóstolo Paulo, lá no capítulo 1, versículo 2 de Gálatas, ele fala, escrevendo às igrejas, né, na Galácia, que está dizendo, né? A todos os irmãos que estão comigo, o eclesiado aqui que ele está escrevendo a ela, as igrejas da Galácia, Gálatas 1:2, então são várias igrejas. Então a ideia de uma igreja só foi Inácio de Antioquia, né, por causa de alguns termos no singular, que nós também vamos explicar o sentido, né? Então, são muitas em diversas localidades, né? Como 1 Coríntios, capítulo 16 e versículo 19, quando diz assim, Coríntios, né, 16, 19, não esqueça de estar abrindo a sua Bíblia para conferir todo esse ensinamento que é
o combate à maior heresia, né, que já existiu, porque Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, né, que é a maior das hortaliças, né, é um grande arbusto, é quase um arbusto, podemos dizer assim, ou uma erva simplesmente, mas ele disse que se torna uma árvore e nela se aninham as aves dos céus, porque eles transformaram, né, a questão do reino dos céus numa coisa gigantesca que não existe. Igrejas são muitas, assim como quando Deus criou o homem e a mulher, e este se dividiu em famílias, né? Apesar da palavra família aparecer no singular, é importante que nós entendamos que famílias existem muito, mas aparece família também no singular, né? Mas está se referindo à instituição, como também à igreja, é o que nós temos a entender. Então, 16:19 de 1 Coríntios diz: as igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos atenciosamente no Senhor. Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Veja que essa igreja que estava na casa de Áquila e Priscila era em Roma, não era... porque não existe em Roma, não é dita a igreja dos romanos, né? Como disse a igreja de Deus que está em Corinto, porque a igreja de Áquila e Priscila era em Roma, né? E ela mandou uma saudação aqui para a igreja que estava em Corinto. Mas diz que as igrejas da Ásia, no plural aqui, né? A Ásia também era toda aquela região da Turquia hoje, né? Que existia várias igrejas lá, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, Colossos e outros. Então, necessário se faz que se entenda que igreja é uma comunidade local. Então, por isso nós falamos em as igrejas batistas. Eu sou da Igreja Batista das Malvinas. Tem outros irmãos que é da Igreja Batista Calvário, que fica em Caruaru. Outra Igreja Batista Calvário fica em Belo Jardim. Temos uma congregação Batista Calvário aqui em Campina Grande. Temos igrejas batistas espalhadas em Campina Grande. Mas os seus ensinadores já se atrelaram aos reformadores e até com traições históricas, né? Não aceita a continuidade das igrejas, como Paulo diz em Efésios 3:21, que a igreja é uma instituição que existiria por todas as gerações. Paulo não está se referindo à igreja de Éfeso, porque hoje, onde está a igreja de Éfeso, não tem essa igreja lá para que ela ficasse por todas as gerações, mas Paulo estava se referindo à instituição. Então, você já viu que em Gálatas 1:2 existem as igrejas da Galácia, Coríntios 16:19, as igrejas da Ásia, e Romanos 16:4, as igrejas dos gentios, né? Aí Paulo já abrange uma quantidade maior. Nessa igreja dos gentios estavam as igrejas da Galácia no meio, estavam as igrejas da Ásia no meio. Então em 16:4, né, de Romanos, tem também essa orientação para o povo de Deus, de que espalhada pelo mundo, entre as pessoas que não eram judeus, né? Porque o apóstolo Paulo fala em Gálatas 1:23 das igrejas da Judéia, que era a igreja de judeus, né? Aqueles que ainda circuncidavam, aqueles
que não ofereciam holocausto, né, mais, porque sabiam, tinham consciência de que o sacrifício de Cristo cumpriu tudo. Então, a palavra de Deus aqui está mostrando 16:4 de Romanos, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios, sabe? Todas as igrejas dos gentios. Então, se houvesse essa igreja universal, Paulo tinha falado dela agora, né? Toda a igreja, né? Como na era medieval, os reis, os condes, se referia a Roma como a igreja, né? A igreja católica. Mas a igreja de Cristo, ela é local. Então, em capítulo 16, capítulo 11, versículo 16 de 1 Coríntios, o que é que diz lá? Se alguém quer ser contencioso, nós não temos tais costumes, nem nós, nem as igrejas de Deus. Olha só o que Paulo diz. Ele não diz nem nós, nem toda a igreja espalhada na terra. Não, não existe isso. Isso é uma heresia bimilenar que Satanás produziu através de Inácio de Antioquia. Aí daí surgiu a Igreja Universal Visível, que é o catolicismo romano, né? A grande meretriz do Apocalipse 17, a mulher sentada sobre a besta, embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus, que matou muitos anabatistas, matou muitos escritores da escritura, tradutores. No século XII queimaram Bíblias e queimaram pessoas. Jesus não ensinou que os seus discípulos iriam matar para defender a verdade. Ele ensinou que nós morreríamos. Então essa falsa igreja que acha que tem 2000 anos como eles pensam, né? Foi fundada por Dionísio I, colocando Damásio I como o primeiro papa, e aí com a força política de Constantino iniciou-se aí essa falsificação, essa impostura que existe até hoje da pessoa do papa. Mas a igreja de Cristo, ela é uma igreja local, que tem pastores, né, cara? Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele escreve aos bispos no plural, uma igreja só com bispos, né, e diáconos. Não é à toa que as novas Bíblias produzidas pelo catolicismo romano hoje, eles chamam os bispos de líderes comunitários, para esconder a palavra bispo, porque a Bíblia diz que convém que o bispo seja casado. E para que eles não tivessem que explicar ao povo das suas igrejas que eram sinceros, que iriam procurar a verdade, eles mudaram a tradução de bispos para líder comunitário, para enganar as pessoas, né? Falta de sinceridade. Então, amados, Paulo fala na igreja dos gentios. Paulo fala em Gálatas 1:23, as igrejas que estavam na Judéia, ele fala no plural. Então, esse negócio de uma igreja só, e que todos os crentes da face da terra fazem parte dela, é uma heresia bimilenar, né? De Inácio de Antioquia, que aí se atrelaram a ela os católicos com a Igreja Universal Visível, tendo o Papa como cabeça, e os protestantes, seguidos por pentecostais e alguns batistas, como a Igreja Universal Invisível, né? Supostamente para eles, Cristo é o cabeça dessa Igreja Universal, mas Cristo é o cabeça da Igreja local, né? Então a gente sabe que quando Paulo escreve aos Efésios, que a igreja tem que estar sujeita a Cristo, os Efésios têm que entender que era aquela igreja ali que estava em Éfeso, não era todos os crentes no mundo inteiro, como alguns querem. Quando a igreja fala no singular, se refere à instituição, como Cristo é o cabeça da igreja. Por quê? Porque cada igreja é controlada por ele, né? Veja a prova disso quando ele escreve aos Efésios,
Se a igreja só é controlada por Cristo, por qual razão? Porque o Espírito, né? Ou seja, Deus mora nela, Deus habita nela, na pessoa do Espírito Santo, né? Então nós temos aqui em Efésios capítulo 2, né? E versículo 22, diz, no qual também vós, olha para entender, no qual também vós sois juntamente santificados. Paulo não disse nós, disse vós, a igreja dos Efésios, né? Para a morada de Deus em espírito. Então Deus mora em cada igreja. E Paulo, se fosse na igreja universal, Paulo tinha dito nós, mas aqui vós, no qual também vós. Então, a igreja ela é o corpo de Cristo porque Cristo controla ela através do Espírito Santo, né? Ele não deixou nenhum homem tomando conta da igreja, como interpreta o catolicismo romano. Ele disse que iria enviar outro consolador para que fique convosco para sempre, que é o Espírito Santo. Então, as igrejas de Deus, elas têm o Espírito de Deus, né? Deus mora nela através do Espírito. Não é o Pai que mora nela, não é o Filho. O Filho está com ela onde estiver 2 ou 3 reunidos, porque nós invocamos Jesus Cristo, né? Como está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, os santos que em todo mundo invocam ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então nós invocamos a Jesus e Ele está presente na igreja, mas morando na igreja, em particular no coração de cada crente, está o Espírito Santo. Então nós entendemos que matamos 2 coelhos, né? 2 falsificações, né? Essa versão atualizada, né? Que foi mal copiada pelos copistas do século II, praticamente, do século III, né? Na época do monge Áureo, né? Que é nele que as testemunhas de Jeová se espelham. E é justamente essa Bíblia que tem Atos 9:31, a igreja tinha paz no singular. E tem mais. E diz assim, e se multiplicava. Como é que uma igreja só se multiplica e continua ela só? Crescia, tudo bem, né? Porque Deus disse a Adão, crescer e multiplicar. Significa que os filhos, quando nascesse, era um bebê, iria crescer. Multiplicar é porque o filho ia gerar outro, né? As igrejas cresciam e se multiplicavam. Não é a igreja no singular. Porque na nova versão agora, e estou usando essa versão, né? Um trabalho tão bom que era dos Gideões Internacionais, entregando o Novo Testamento nas escolas, era um bom trabalho. Porque alguém tem isso como um fogo de palha, mas eu não tenho, porque eu me converti, fui atraído para o Evangelho, lendo um livrinho daquele, Novo Testamento, ainda era de cor cinza. Agora, só que agora, eles usaram a versão atualizada. E a versão do 9:31 de Atos ficou pior do que a da Bíblia atualizada. Eles tentaram remendar o erro de português, porque ficaria errado em qualquer língua dizer que uma igreja só se multiplicava e continuava sendo a mesma igreja. Então eles fizeram uma bagunça lá no versículo, que é uma tristeza, né? Veja como a heresia, ela toma a mente das pessoas. E os pastores enchem a boca e dizem, a igreja, Jesus vem buscar a sua igreja. E a igreja não vai passar pela grande tribulação. E a igreja do Senhor Jesus tem que evangelizar o mundo. Quer dizer, a igreja. Não existe a igreja. Existem as igrejas. As igrejas. Quando fala no singular, né? Está aqui, Efésios 3, 32, Efésios 3, 21. A esse
glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Na igreja, quer dizer, é o local onde se reúne, né, para invocar o nome de Jesus, né? Então, Paulo disse, se toda a igreja se reunir em um local, né? Então, para a igreja de Corinto, 14:23, né? De 1 Coríntios. Então, amigos e irmãos, acordem para essa doutrina. Só existem igrejas locais e autônomas, né? A doutrina dos batistas é um dos 7 distintivos, né? Que muitos batistas não adotam, mas que esse distintivo é interessante, um deles que diz: a igreja local é autônoma. Mesmo os batistas da convenção tendo se vendido ao universalismo protestante, a uma igreja universal, como eles também defendem, mas os costumes lá não abandonaram dos primeiros batistas, que as igrejas sempre foram independentes umas das outras, com autonomia. Amados, entendam. Deus abençoe a todos. E não use esse termo, né? Jesus vem buscar a sua igreja, Jesus vem buscar os crentes, os salvos, né? O arrebatamento da igreja. Não use isso, porque não existe. Tem o arrebatamento das igrejas, né? Existem igrejas que vai uma metade do povo, outras que vai 10%, né? Nós temos igrejas hoje modernistas que negam a Escritura Sagrada, que não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem igreja como a de Laodiceia, né? Que ela é contemporânea de Filadélfia, veio depois, mas ficou contemporânea, que continua misturada, morna, aceitando os conceitos do mundo, se escandalizando nas Escrituras. E para essas, Jesus está fazendo apelo, dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, é uma comunhão individual. Essas igrejas, Laodiceia era uma igreja de Cristo da época, que foi escrita a carta para ela. Mas ela representa igrejas que não seguem a Cristo. Apenas alguns membros é feito o apelo, que por causa da Escritura ele pode se salvar. Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo. Amém. Você que assistiu até o final, Deus o abençoe.